Olá pessoal, vamos entrar agora no capítulo da periclitação e da saúde humana. Olha só, muita atenção aqui no Código Penal, capítulo 3 da periclitação da vida e da saúde. O que é periclitação? É perigo, tá bom? Perigo da vida e da saúde. Então são crimes que vão proteger a vida e a saúde humanas. Olha só, o primeiro delito aqui, artigo 130, perigo de contágio venéreo. O que é venéreo? É contágio transmitido, é uma doença transmitida por meio sexual, sífilis, HPV, tá bom? Que podem ser transmitidas e que são transmitidas por contato sexual. Artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Vem comigo aqui, pessoal. Muito importante, a intenção do agente aqui não é de transmitir a doença, tá bom? Isso aqui é importante. Ele não tem necessariamente a intenção de transmitir a doença. Ele simplesmente quer manter relação sexual com a pessoa. Ele ou ela querem manter relações sexuais com a pessoa, sabendo que possui uma doença venérea e não avisa. Ou seja, coloca a vida, coloca a saúde da outra pessoa em risco, tá bom? Mas ela não tem necessariamente a intenção de transmitir a doença. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é necessário que a doença seja adquirida pela vítima para que haja o delito. O delito ocorrerá ainda que a vítima não adquira essa doença. Por quê? Porque trata-se de um delito de perigo abstrato. Abstrato ou de perigo presumido. Tá bom, pessoal? Então, atenção aí em relação a esses dois pontos. Esses são os principais pontos aqui do artigo 130. Vem comigo aqui. Nesse capítulo de periclitação da vida e da saúde, a gente vai andar um pouco mais rápido. Vamos pegar aqui os pontos das leis que são mais importantes, porque é o que será cobrado na prova. São muitos artigos e não vale a pena aqui a gente perder tempo em cada detalhe de cada um deles, porque são pontos que não serão cobrados em prova. Então eu vou trazer para vocês aquilo que efetivamente pode ser cobrado, tá bom? Mas a gente vai ver todos os tipos penais. Olha só, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, é um crime de menor potencial ofensivo. Olha o detalhe aqui do parágrafo 1º. Aqui sim vai exigir a intenção do agente. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, aí a reclusão é de 1 a 4 anos a pena. Mas um detalhe, ele responde pelo parágrafo 1º, ainda que a vítima ainda que a vítima não seja contagiada por essa doença. Em nenhum momento aqui esse delito vai exigir que a vítima efetivamente venha a adquirir a doença. Tá bom? Este detalhe é importante. Parágrafo 2º, somente se procede mediante representação. Então é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Beleza, pessoal? Muito bom. Só o detalhe, se a vítima, professor, e se a vítima vier a ser contaminada? Vamos lá, olha, vítima veio a ser contaminada. Aí será um exaurimento do delito. Tá bom? Para que ele se consuma, não é necessário a contaminação da vítima. Se ela vier a ser contaminada, trata-se de exaurimento do delito. Não vai ser levado em consideração como uma qualificadora, como uma causa de pena, mas poderá ser levado em consideração na primeira fase da dosimetria da pena, quando são analisadas as circunstâncias judiciais, as consequências do delito, artigo 59 do Código Penal. Fechou? Muito bem. E aí eu sei o que vocês estão pensando agora. Vocês estão pensando, professor, e a AIDS? Me fala sobre a AIDS. AIDS entra neste crime de perigo de contágio de doença venérea ou não? Pessoal, muito cuidado. Olha aqui. Olha aqui o quadro que eu trouxe para vocês. Essa questão da AIDS, ela não está pacificada. Então, olha só. Primeira corrente vai dizer que configura crime de perigo de contágio venéreo, que era o que a gente acabou de ver, artigo 130 do Código Penal. Essa corrente aqui é a mais criticada. Por quê? Porque a AIDS pode ser transmitida por diversas formas e não somente por atos sexuais. Logo, não se trata de doença venérea. Tá bom? Pessoal, quando eu digo para vocês que essa corrente é a mais criticada, veja o que eu estou querendo dizer para vocês. Eu estou dizendo para vocês que, em nenhuma hipótese, você vai marcar AIDS como essa primeira corrente. Tá bom? Atenção nisso. Nós temos aqui outras 3 correntes. E não é pacífico. O contágio de AIDS, quando a gente tem a intenção de transmitir AIDS para o seu parceiro, para sua parceira, para qualquer pessoa,
pode entrar numa dessas três hipóteses. Não entrará nessa primeira, tá bom? Então, AIDS não se trata, expor alguém a perigo de contágio de AIDS não entra no artigo 130 do Código Penal, que é esse que a gente acabou de ver, tá bom? Lembrem-se disso, lembrem-se disso. Aí, dentro das outras três hipóteses, temos jurisprudência, temos doutrina a favor. Olha só, para alguns, inclusive já foi julgado no STF, e o STF considerou uma vez, o ministro Marco Aurélio Mello, o Dias Toffoli, reconheceram que esse contágio, alguém que transmite AIDS com a intenção, vai responder pelo crime de perigo de contágio de moléstia grave, que é o artigo 131 que a gente vai ver logo em seguida. Temos entendimento do STJ no sentido de que se trata de uma lesão corporal gravíssima pela enfermidade incurável, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º. E temos uma terceira corrente, que aí são de doutrinadores, olha só o nível dos caras, Nutt, Capês, Rogério Greco, Masson, que vão entender que se trata de um homicídio ou tentativa de homicídio, caso não consiga gerar a morte aí da vítima. Beleza? Qualquer uma dessas três correntes é possível cair, é possível ser cobrado. Mas qual que é o detalhe? A prova, ela não vai cobrar de você o seguinte, transmitir AIDS com a intenção de transmitir se trata de um homicídio, a menos que ela fale, de acordo com a doutrina. De acordo com a doutrina, realmente trata-se de uma tentativa de homicídio ou de um homicídio consumado. Mas ela não vai colocar para você como uma verdade algo que está polêmico. O que ela pode colocar para vocês como verdade? Que AIDS não se trata do delito de perigo de contágio venéreo, tá bom? Isso daqui a prova vai cobrar, tá bom? AIDS não configura, transmissão de AIDS não configura o artigo 130 do Código Penal. Muito bem. Olha só, artigo 131 então, perigo de contágio de moléstia grave. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. O que é uma moléstia grave? É uma moléstia, é uma enfermidade grave, tá bom? Curável ou não. Tá bom? Vamos supor que a gente tem uma moléstia venérea. Vamos pegar aqui agora, uma moléstia venérea, que é grave, tá bom? Moléstia venérea grave e que não foi transmitida por relação sexual ou por ato libidinoso, tá bom? Moléstia venérea grave que não foi transmitida por ato sexual ou por ato libidinoso. Professor, entra no artigo 130 ou no 131? Entra no 131, tá bom? Se é uma moléstia venérea grave, mas que não foi transmitida por ato sexual ou ato libidinoso, entra aqui no artigo 131, não entra lá no artigo 130. Fechou? Olha só, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, portanto, a gente tem aí uma hipótese também cabível de suspensão condicional do processo. Outro ponto importante, somente se pratica esse delito por dolo direto, não há possibilidade de dolo eventual, tanto que está aqui, ó, moléstia grave de que está contaminado, tá bom? Tem o fim de praticar. Aqui é a finalidade de transmitir essa moléstia grave, tá bom? De que está contaminado. Então, haverá o dolo direto aqui somente, pode ser praticado por dolo direto. Trata-se também de crime próprio, somente aquela pessoa que está contaminada com a moléstia grave é que pode transmitir, que pode praticar esse delito. E trata-se de um crime formal. Beleza, pessoal? Trata-se de um crime formal, ou seja, no momento que o agente pratica o ato com a finalidade de transmitir essa doença, ainda que ela não seja transmitida, essa moléstia grave não seja transmitida, o crime estará consumado. Professor, transmitiu, ele efetivamente conseguiu transmitir, exaurimento do delito, beleza? Muito bem. Detalhezinho aqui importante, atenção. Vamos lá, se o dolo do agente for dirigido a causar uma lesão corporal leve, por meio de contágio venéreo ou por meio de contágio de moléstia grave, o agente vai responder ou pelo artigo 130 ou pelo artigo 131, a depender da situação. Se ele gera uma lesão corporal grave ou gravíssima, a intenção dele é gerar uma lesão corporal grave ou gravíssima por meio de contágio venéreo ou pelo meio de contágio de moléstia grave, aí ele vai responder pelo artigo 129, que é o crime de lesão corporal. Parágrafo 1º ou 2º, a depender da hipótese. Por quê, professor? Porque é mais grave, tá bom?
E aí, o artigo 131 e o 130 e o 131, eles vão entrar como crimes meios. Princípio da consunção. Fechou? Mesma situação na lesão corporal seguida de morte. O agente vai responder pelo artigo 129, no caso aqui o parágrafo 3º. Beleza? Então, se o agente ele tem a intenção de gerar uma lesão corporal leve por meio de perigo de contágio venéreo ou contágio de moléstia grave, ele responde pelo contágio venéreo ou pelo contágio de moléstia grave, tá bom? Mas se ele gerar uma lesão corporal grave, gravíssima, ou uma lesão corporal seguida de morte, e esse for o dolo dirigido dele, ele responde pela própria lesão corporal, tá bom? Importante aí só para vocês saberem que o artigo 130 e 131 vão entrar aí como crimes meios em razão do princípio da consunção. Muito bem, já caminhando aqui, artigo 132, perigo para a vida ou saúde de outrem. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Atenção, aqui já temos um crime de perigo concreto. Professor, o que é o perigo concreto? Tem que efetivamente estar provado de que houve um perigo para a vítima. Não se trata de um perigo abstrato. Lá no contágio venéreo, o simples fato de haver a relação sexual, o agente sabendo que ele é portador da doença, já vai caracterizar o delito. É de perigo abstrato. Não dá para saber ao certo, e não importa para a lei, saber se houve um efetivo risco da vítima de contagiar, de ser contaminada por aquela doença venérea. Já que no perigo para a vida ou saúde de outrem, é necessária a demonstração efetiva do perigo direto e iminente. Beleza? Crime de menor potencial ofensivo, se o fato não constitui crime mais grave. Tá bom? Quer ver um exemplo aqui que às vezes vai constituir um crime mais grave? Um artigo importante para vocês saberem. Artigo 15 da Lei 10.826. Disparo de arma de fogo em lugar habitado. 2003. Tá bom? Artigo 15 é o disparo de arma de fogo em lugar habitado. Se alguém efetua um disparo de arma de fogo em lugar habitado, é um crime de perigo concreto. Expõe perigo à vida ou saúde de outrem. Mas como se trata de um crime mais grave, atenção, o artigo 132 é subsidiário em relação ao artigo 15 da Lei 10.826 de 2003 do Estatuto do Desarmamento. Beleza? Olha aqui. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas, deixa eu apagar isso aqui, transporte de pessoas para a prestação de serviço em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Pessoal, esse parágrafo único ele se refere aos boias frias, que são transportados em pau de arara. Beleza? E qual que é essa norma legal que vai regular isso? O CTB. Tá bom? Claro que não se aplica somente aos boias frias, pau de arara, mas é uma das hipóteses, é uma das razões até que surgiu aí esse parágrafo único. Muito bem, galera. Continuando. Abandono de incapaz. Vocês vêm comigo aqui. Vocês veem que a gente não tem tempo a perder aqui, tem muito crime para ver e eu quis passar por cada um deles, trazendo para vocês aqueles pontos que efetivamente podem cair na prova, tá bom? A gente não tem tempo de ver cada um deles detalhadamente. Olha aqui esse crime, abandono de incapaz. Vem aqui comigo. Quando você vê esse nome em iuris, abandono de incapaz, eu sei o que você está pensando. Você está pensando o seguinte, professor, o incapaz deve ser o menor de idade, deve ser o adolescente, o incapaz deve ser a criança. Cuidado, tá errado, tá bom? O incapaz aqui não necessariamente será uma criança ou um adolescente. Olha aqui na tela. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Então veja, esse crime de abandono de incapaz muitas vezes vai se referir, vai ter como sujeito passivo uma criança, um adolescente, mas não só. Pode ter uma outra pessoa também. Pode ser um maior de idade. Olha só, vem comigo. Imagina que dois homens, amigos, eles vão caçar nas montanhas, lá onde tem urso. Vamos supor que é um lugar que é cheio de urso, tá bom? Foram caçar na montanha. Um deles tem uma espingarda e fala, cara, vem comigo, porque se aparecer algum urso, a gente tá lá para matar viado, mas se aparecer algum urso,
você tá comigo, eu atiro no urso, a gente tá junto, beleza? Ou seja, ele acabou de colocar o amigo dele sob o seu cuidado. Viu só? O amigo dele está sob o cuidado. Eles vão lá, no meio da montanha, estão caçando, de repente tem uma discussão entre eles, eles brigam, um vira pro outro e fala, o que tá com a arma vira e fala, quer saber, cara, você quer ser otário aí? Então tu fica sozinho nessa montanha porque eu vou embora, tchau. E abandona o amigo, fica lá, o amigo fica guardado à sua própria sorte, largado à própria sorte, fica lá no meio da montanha. Olha aqui o detalhe e a gente vai analisar essa situação. O amigo que estava responsável pelo outro foi embora com a sua arma de fogo, que poderia proteger o outro amigo, né, que ficou sozinho, sem arma, de um eventual ataque de urso. Muito bem. Foi embora, o amigo ficou lá sozinho, né, esse que não tinha arma de fogo. Tá lá sozinho no meio da montanha. Ele fica lá 2, 3 horas procurando para sair da montanha, de repente ele consegue sair da montanha e simplesmente vai embora para casa sem nenhum problema. Atenção. Houve algum risco efetivo para ele? Não. Esse agente que estava com a arma de fogo, que protegeu, que estava com a autoridade em relação a esse outro amigo, ele responde por algum delito? Não. Por quê? Porque ele abandonou um incapaz? Abandonou. Mas o abandono de capaz é um crime de perigo concreto. Então, do abandono é obrigatório, deve surgir um risco. Deve surgir um risco. Se não surge nenhum risco, não há que se falar nesse delito. Houve um abandono, mas o tipo penal exige, como uma elementar, que tenha havido um risco concreto. No caso aqui, o cara que estava sem arma de fogo foi para casa tranquilo, em nenhum momento nenhum urso atacou ele, tá de boa. Outra situação. Neste momento que ele está sozinho, chega um urso e corre atrás dele. Ele consegue correr e foge do urso. Opa! Ele se machucou? Não, ele conseguiu fugir numa boa. Mas houve risco nessa situação? Houve. Então, nesse caso, aquele amigo responderá, o que estava com a arma de fogo, responderá pelo abandono de capaz. Porque agora sim houve um risco concreto de dano. Olha aqui, ainda que não tenha efetivamente se machucado. Então, pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Olha o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, agora o urso pegou e estraçalhou o cara, mas não matou ele, tá bom? Reclusão de 1 a 5 anos. E se o urso matou o cara e acabou com a vida do cara? Reclusão de 4 a 12 anos para aquele amigo, para o agente que abandonou o seu colega no meio da floresta. Viu só, pessoal? Então, muito atenção em relação a esse crime de abandono de capaz. Ele não se trata somente de adolescentes, de crianças, mas pode também acontecer, e um dos casos mais comuns de se acontecer é quando há abandono de uma criança. Simplesmente uma mãe, que às vezes acontece demais, é uma mãe que é drogada, viciada, que não acredita que não tem condições de criar o seu filho, o que ela faz? Ela abandona. Cuidado, a gente vai ver um outro delito aqui que é o abandono de recém-nascido, é uma coisa diferente, tá bom? A gente vai falar sobre ele. Mas, em relação a uma mãe que abandona o seu filho, aquele filho está sob o seu cuidado? Claro que sim. Professor, aquele filho tem 1 ano, aquele filho tem 2 anos, aquele filho tem 10 anos, não interessa. Está sob o seu cuidado, ela simplesmente abandona. Larga ele no meio da cidade e vai embora porque não consegue cuidar dele. Abandono de capaz? Com certeza. Professor, mas não é um crime de perigo concreto? Sim, mas você concorda comigo que uma criança sozinha numa cidade naturalmente vai passar por vários riscos. Risco de ser atropelada, risco de ser assaltada, risco de ser estuprada. Então, houve sim risco de perigo concreto nessa situação. Se sobrevier lesão corporal grave ou homicídio ou morte sobre essa criança, aí a gente vai ter essas causas qualificadoras, tá bom? Essas aqui, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, serão qualificadoras do delito. Muito bem, muito bem. Então, está esclarecido aí que esse incapaz não requer que seja um menor de idade. Pode ser qualquer pessoa que esteja sob o cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Beleza. E sim, e tem mais essas causas de pena aqui do parágrafo 3º. Olha, as penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo. Nesse caso do urso lá, teria essa causa de pena, porque abandono no meio da floresta é um lugar ermo, tá bom? Um lugar ermo é um local de difícil acesso. 2, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima.
aí também vai ter o aumento de 1/3 nessa hipótese. E terceira, se a vítima é maior de 60 anos, essa hipótese aqui foi trazida inclusive pelo Estatuto do Idoso, tá bom? Então também vai ter aí se o abandono é em relação a uma vítima maior de 60 anos. Muita atenção em relação a esse abandono em local ermo. Se o abandono for num local tão ermo que seja impossível à vítima fugir ou se salvar, aí não configura esse delito de abandono de incapaz não, pessoal. Vai configurar homicídio, tá bom? Imagina, eu pego agora um adolescente que está sob o meu cuidado, adolescente de 15 anos de idade, vou de barco até uma ilha deserta, e largo esse adolescente lá. Tchau, fica aí nessa ilha. Eu abandonei um incapaz em local ermo? Sim. Mas há alguma possibilidade dele fugir dessa ilha, dele se salvar, dele se alimentar? Não. Ele vem a morrer. Eu vou responder pelo abandono de incapaz qualificado pela morte? Nada disso. Se o local é tão ermo que é impossível a vítima se salvar, aí é crime de homicídio. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Exposição ou abandono de recém-nascido. Atenção nesse daqui, porque esse crime também as provas gostam de cobrar. Porque ele tem um detalhezinho que todo mundo erra. Expor ou abandonar recém-nascido. Professor, o que é recém-nascido? Não sei, tá bom? Pode ser aí uma semana, 2 semanas, alguns dias. A lei não delimita pra gente o que é recém-nascido. Mais importante do que recém-nascido, porque isso aqui a prova vai trazer pra vocês, tá bom? Ela vai trazer esse elementar do recém-nascido. O grande problema é este elementar. Para ocultar desonra própria. Pessoal, o que é essa desonra? É a desonra sexual. Somente a desonra sexual. É a isso que a lei se refere. Então, a mãe acabou de ter um neném, ele está lá com 1 dia de vida. Só que ela fala, eu sou pobre, eu não consigo cuidar dessa criança. Eu vou abandonar ela aqui em determinado local, vou abandonar ela na... Veja bem, ela não está sob estado puerperal não, senão seria lá infanticídio, né, se ela acabasse morrendo. Ela simplesmente abandona porque se acha pobre, não vou conseguir cuidar dessa criança. Larga a criança no meio da rua, larga a criança em algum local para que ela venha eventualmente até ser achada. Veja, esta mãe, pergunto a vocês, esta mãe cometeu o crime de exposição ou abandono de recém-nascido? Não. Ela cometeu o abandono de incapaz, que é o delito que a gente viu antes. Por quê, professor? Porque o dolo dela, a razão pela qual ela abandonou esse recém-nascido, não foi para ocultar desonra própria. Galera, essa elementar aqui, esse crime de exposição ao abandono de recém-nascido, só existe quando for para ocultar desonra própria. Então, adolescente de 15 anos de idade, teve filho, escondeu a gravidez dos pais e está com medo dos pais, dessa desonra, dela não ser virgem, dela ter tido um bebê, o que ela faz então? Ela abandona esse recém-nascido. Aí sim entra aqui. Quer ver uma outra situação? Bebê fruto de adultério. Bebê fruto de adultério. Uma mulher está morando longe do marido, 9 meses, acabou tendo um caso com outro cara, acabou tendo um filho do outro cara. Antes de voltar para casa, ela abandona. Então o marido está longe, não sabe que ela está grávida nem nada, não percebeu. Ela vai e abandona esse recém-nascido. Por quê? Para ocultar o adultério, uma desonra sexual. Beleza, pessoal? Então, muita atenção com relação a esse elementar. Deixa eu trazer só mais uma situação para vocês. Imagina agora que a minha esposa ficou grávida de um outro cara. E aí, quando a minha esposa, quando nasce o bebê dela, eu pego esse neném e abandono ele. E boto ele em outro canto lá, abandono ele, largo ele à sua própria sorte. Isso é um abandono de recém-nascido? Veja, eu quis ocultar uma desonra. Mas olha só, a desonra que a lei fala aqui é a desonra sexual. E a desonra sexual, nesse caso, que foi a minha esposa que praticou adultério, a desonra sexual é dela, não cabe a mim. O que eu estou tentando esconder é a desonra social. Se é desonra social, não entra nesse delito, eu respondo lá pelo abandono de incapaz ou, a depender da situação, até um delito mais grave. Beleza, pessoal? Então, muita atenção, não esqueçam deste ponto aqui, desonra própria. Fechou? Parágrafo 1º, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, detenção de 1 a 3 meses, 3 anos. Se resulta morte, detenção de 2 a 6 anos. Eu acho extremamente brando esse delito, né? Tudo detenção, tinha que ser aqui mais grave, mas de qualquer maneira, é isso daí que a lei coloca pra gente.
Muito bem, omissão de socorro, e esse aqui é importantíssimo. As provas cobram demais. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Veja, a lei traz pra gente duas possibilidades. A gente tem duas opções. A gente tem a opção de prestar assistência. Prestar assistência quando possível, tá bom? Se não houver risco pessoal. Ou então de pedir socorro à autoridade. Você tem essas duas opções, você pode fazer uma dessas duas. Mas se você não faz nenhuma, aí sim você pratica o delito de omissão de socorro. Pessoal, atenção! O delito de omissão de socorro, ele é o delito mais claro de uma hipótese de crime omissivo próprio, tá bom? E a gente vai ver essa diferenciação aqui entre crime omissivo próprio e o crime omissivo impróprio. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, e o parágrafo único, a pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Beleza? Omissão de socorro. Muito bem. Olha só, deixa eu trazer para vocês aqui algumas situações específicas em relação à omissão de socorro. Vamos supor que houve um acidente de trânsito que acabou de acontecer e tem 20 pessoas ao redor desse local. As 20 pessoas se olham entre si e aí, quem que vai prestar o socorro? E acaba que ninguém presta o socorro. Todo mundo fica só olhando e não faz nada. E a vítima está lá agonizando, vítima que você poderia ajudar, vítima que você poderia ligar para o SAMU e não liga. Todo mundo fica inerte. Atenção, os 20 praticam omissão de socorro. Tranquilo. Vamos supor agora que desses 20, somente uma pessoa se mobilize. Uma pessoa vai à vítima e ajuda ela, tenta fazer uma ressuscitação, liga para o SAMU, as outras 19 ficam lá filmando, ficam tirando foto, fazendo selfie. Pessoal, neste caso, apesar de somente uma pessoa ter prestado socorro, olha que interessante, ninguém vai responder pelo delito de omissão de socorro. Essa pessoa salvou não somente a vítima, mas salvou também aquele bando de safado que ficou sem fazer nada. Por quê? Porque a vítima foi assistida, tá bom? Então, quando a vítima é assistida, ainda que por uma pessoa, os demais estão desobrigados a também prestar esse socorro. Por quê? Porque subentende-se que uma pessoa já prestou socorro, tá bom? Então, atenção aqui, quando diversos agentes deixam de prestar socorro, a gente tem essas duas situações. Segundo ponto, situações de risco vão além de acidentes, tá bom, galera? Não é simplesmente acidente de trânsito, acidente que alguém caiu de um precipício, que você tem que prestar socorro, não. Situação de risco pode ser, por exemplo, uma criança abandonada. Se você encontra uma criança abandonada e não presta o devido socorro, você também pratica aí o delito do artigo 135. Outro ponto importante, morte instantânea. É um crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Vamos supor que você não prestou o socorro, porque você não quis. Você viu uma vítima lá caída ao chão, mas você não prestou socorro porque você não quis, tá bom? Em tese, você responderia pelo artigo 135 do Código Penal. Entretanto, fica demonstrado posteriormente que naquele momento que você viu a vítima, ela já estava morta. Se ela já estava morta, não é possível prestar socorro a um morto, já encontrava-se morto. Portanto, não entrará também a sua conduta nesse delito do artigo 135 do Código Penal, porque trata-se de um crime impossível. Por fim, é cabível tentativa? Importantíssimo, pessoal. Não é cabível a tentativa. O conatus não é possível nesse crime de omissão de socorro. Por quê? Porque trata-se de delito omissivo próprio. E os delitos omissivos próprios são unissubsistentes. São praticados mediante uma conduta somente. Eu estou ali, vejo uma vítima agonizando. Eu posso tentar não fazer algo? Não. Ou você faz, e aí não há o delito, ou você deixa de fazer. Você se omite, e aí haverá o delito. É um delito unissubsistente. Professor, todos os crimes omissivos são unissubsistentes? Não cabem à tentativa? Errado. Os crimes omissivos próprios são unissubsistentes e não cabem tentativa. Os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, eles cabem à tentativa porque não são unissubsistentes, beleza? Outro detalhe importante, lá no CTB, artigo 304,
deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima. Então a gente tem aqui, pelo princípio da especialidade, um delito específico para aquela pessoa que se envolveu no acidente e deixou de prestar socorro a essa vítima. Atenção, esse artigo 304 do CTB aplica-se somente a quem está envolvido diretamente no acidente. Vamos supor que eu estou num carro, chegando atrás e vejo um acidente e não presto socorro. Professor, essa pessoa que está atrás e viu um acidente dirigindo, e ela estava dirigindo um veículo, ela responde pelo 304? Não, porque ela não está envolvida no acidente. Essa pessoa, em que pese estar dirigindo um veículo, ela constatou que há necessidade de socorro a uma pessoa e deixa de prestar, artigo 135 do Código Penal. Beleza? Então o artigo 304, esse princípio da especialidade, vai se aplicar somente a quem se envolveu no acidente. Se outras pessoas deixam de prestar socorro e não se envolveram no acidente, responde normalmente pelo artigo 135 do Código Penal. Beleza, galera? Muito bem. Eu tinha trazido aqui um quadro, mas não está aqui. Depois eu trago para vocês. Mas basicamente era um quadrinho com as diferenças entre os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Ah, eu trouxe na aula de exercícios. Opa, então na próxima aula aí de exercícios, aí vai estar para vocês um quadrinho que eu trouxe bem legal com as diferenças entre os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Importantíssimo, então não perca o próximo bloco. Muito bem. Artigo 135A, rapidamente. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Esse delito se aplica aos hospitais particulares. Em regra, tá? Eventualmente para um hospital público aí, se ele requerer esse preenchimento prévio de formulários administrativos, tá bom? Aí pode se aplicar também a um hospital público. Como condição, tá? Então, é possível que um hospital venha a solicitar um cheque calção? Sim, ele pode fazer isso? Pode. Mas ele não pode dizer o seguinte, olha, esse cheque calção, você só vai ser atendido emergencialmente se você assinar um cheque calção. Se ele faz isso, haverá o delito do artigo 135A. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único, a pena é aumentada até o dobro, 2 vezes, se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta morte. Um ponto importantíssimo aqui para a gente ter uma ideia. Imagina que o administrador do hospital vira para os funcionários, para os atendentes e fala, olha, vocês só vão atender quem prestar um cheque calção. E aí os atendentes, poxa, mas isso daí é crime, artigo 135A, a gente não pode fazer isso. O administrador fala, não. Quem não exigir cheque calção no atendimento emergencial será demitido. Pessoal, vamos lá. Chega a situação, o atendente, morrendo de medo de ser demitido, exige o cheque calção e fala, olha, você não vai ser atendido a menos que você preste esse cheque calção, a vítima depois venha a morrer e tudo mais. Beleza, vamos lá. O administrador, ele vai responder por qual delito? O administrador, galera, vai responder aqui pelo artigo 135A. Tá bom? Foi sob a ordem dele que o delito aconteceu. Então ele responde aqui pelo artigo 135A. E o atendente, professor, aquele que estava morrendo de medo de ser demitido e que exigiu o cheque calção porque houve essa exigência do administrador. Pessoal, o atendente ele vai estar cobertado por uma exclusão, uma excludente de culpabilidade, também chamada aí de dirimentes. Qual que será essa? Inexigibilidade de conduta diversa. Ou ele fazia isso, ou ele era demitido. Então você não pode exigir de uma pessoa que ela deixe de fazer algo que o administrador mandou, simplesmente correndo o risco, melhor dizendo, correndo o risco de perder seu próprio emprego, que é o seu meio de sustento. Ou seja, ela vai salvar uma pessoa para entrar na miséria ela própria. Então há uma inexigibilidade de conduta diversa, o atendente não responderá por este delito. Beleza? Muito bem. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado,
quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Também acho extremamente branda essa punição dos maus-tratos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é reclusão de 1 a 4 anos. Se resulta a morte, reclusão de 4 a 12 anos. Essas aqui são qualificadoras, né, pessoal? São qualificadoras. E parágrafo 3º, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos, que é o que geralmente acontece. Novamente, maus-tratos não é praticado somente em relação a criança ou adolescente, pode ser praticado em relação a qualquer pessoa que esteja sob autoridade, guarda ou vigilância, e com a finalidade de educação, ensino, tratamento ou custódia, por meio dessas formas aqui que a gente já viu. Beleza? Importante! Trata-se de um crime de perigo concreto, ou seja, quando fala aqui de privação de alimentação, de cuidados indispensáveis, deve haver efetivamente, deve ficar comprovado o perigo concreto. Trata-se de um tipo misto alternativo, ou seja, se o agente priva da alimentação, depois priva dos cuidados indispensáveis, depois sujeita a mesma pessoa, a mesma criança, a trabalhos excessivos ou inadequados, pratica, em suma, vários verbos desse tipo penal, ela responde por somente um delito, tá bom? Se ela pratica vários dos verbos núcleo do tipo penal, dos maus-tratos, responde por somente um delito, tá bom? Porque é um tipo misto alternativo. Por fim, ponto importantíssimo aqui, temos que ter a noção de que o artigo 136 do Código Penal trata-se de um corretivo moderado. Se for algo que realmente que seja mais grave, prejudicial à pessoa, aí a gente está diante da Lei 9.455, porque aí vai entrar na tortura. Beleza? Olha aqui. Abuso nos meios de correção ou disciplina por pais ou responsáveis. Muita atenção. Aquela palmadinha, aquela coisa leve, pode entrar no exercício regular do direito de correção e disciplina. Veja, quando o pai dá uma palmadinha na criança, houve aí pelo menos vias de fato, tá bom? Que é uma contravenção penal. Eventualmente pode haver uns maus-tratos. Mas se for algo leve, algo tranquilo, digamos assim, está dentro do exercício regular de direito do agente, tá bom? Ele não vai responder por qualquer delito. Entretanto, se a situação aumenta, se há um pouco mais de gravidade na correção, aí é maus-tratos, e inclusive a gente tem a Lei da Palmada, Lei 13.010 de 2014, que modificou o ECA e determinou que crianças e adolescentes tenham o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico. Em regra, incide o artigo 136 do Código Penal, que é o dos maus-tratos. Entretanto, se a criança ou adolescente for submetido a vexame ou constrangimento, artigo 232 do ECA. Tá bom? Então, muito cuidado, porque essa Lei da Palmada, ela dá a entender que não pode haver qualquer tipo de violência física, de educação física em relação aos filhos. Então, se há um corretivo, mesmo que seja com uma palmada, um beliscão, entraria na Lei da Palmada. Tá bom, pessoal? Muito cuidado em relação a isso. Entretanto, tem sido aplicado comumente um exercício regular do direito. Se essa agressão, né, que a gente, vamos dizer assim, mas essa palmada, seja uma coisa leve, uma coisa branda, dentro dos limites ali permitidos, convencionados socialmente, tá bom? Passou a um outro nível, uma coisa um pouco mais grave, maus-tratos. Passou mais ainda do nível, aí a gente vai falar de tortura, tá bom? Que constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Eu, na delegacia, já apliquei tortura em relação a uma mãe que estava passando ferro no ânus da sua filha para corrigi-la. Pessoal, isso daí para mim não entra em maus tratos, não. Isso daí é obviamente tortura. Ela foi autuada pela tortura em razão desse artigo aqui, beleza? Então é óbvio que vai ter uma análise casuística, uma análise do fato, mas eventualmente será maus tratos. Em outras situações mais graves a gente vai incidir o crime de tortura. Fechou? Muito bem, galera. Então vamos parar por aqui. Acabamos aí o capítulo da periclitação da vida e da saúde humana e vamos agora fazer alguns exercícios. Abraço, até a próxima aula.